Saúde, galera! Voltamos aqui para mais uma aula de controle, onde a gente vai novamente pegar aqui aquela parte mais prática para a gente ver as coisas acontecendo de fato. Então, novamente aqui no MATLAB, né? Vamos entrar aqui no Simulink, criar um modelo em branco, um modelo vazio. E aqui nessa nossa tela vai ser onde a gente faz o nosso sistema, né? Então vou pegar aqui a biblioteca e na biblioteca vou colocar aqui os blocos de soma, onde na verdade ele será uma diferença para a gente. O nosso gráfico, tá aqui o nosso gráfico. Que mais? O MUX, para a gente analisar vários sinais, né? Aqui eu vou colocar um ganho de 1 para vocês verem. Isso daqui mais para frente eu vou explicar o porquê. E o nosso pode ser uma função de transferência. Podia ser também os polos e zero, mas como vocês não sabem ainda o que é um polo e zero, vamos usar aqui a função de transferência que vai funcionar da mesma forma. Então, vamos ligar esse nosso sistema, né? Aqui, vamos aqui, ligo aqui. Então, criei aqui uma realimentação, uma retroalimentação nesse nosso sistema. Aqui eu vou dar ganho de 1 na entrada, só para facilitar a minha vida. E aqui vamos colocar um sinal de entrada. Olha, aqui eu quero 3 sinais de entrada. Vamos colocar aqui a nossa rampa, o nosso degrau e o nosso impulso. Percebam que o impulso a gente vai utilizar esse gerador de pulsos aqui, tá? Por que a gente vai considerar primeiro o gerador de pulsos? E olha só, por que eu vou colocar aqui o ganho 1? Se eu não colocasse o ganho 1, toda hora que eu fosse mudar de entrada, eu ia ter que fazer todas as ligações necessárias. Teria que ligar tanto no bloco de soma quanto no bloco de gráfico. Então, eu simplesmente colocando esse bloco de ganho 1, não vai mudar nada no meu sistema, tá? E aí eu só preciso ligar só nele, só essa diferença. Bom, olha só o porquê que a gente vai usar esse gerador de pulsos para mostrar o nosso impulso. Bom, vou rodar aqui esse nosso sistema e aí percebam que, vamos lá, né? O nosso sinal amarelo é o nosso sinal de entrada, o nosso pulso. Aqui gerou um pulso e aqui gerou outro pulso. Se vocês perceberem aqui, dentro dos parâmetros desse nosso gerador de pulso, o período dele é 10, ou seja, passados 10 segundos ele vai retornar, ele vai criar um novo pulso. Ou seja, esse caso nosso ele foi o suficiente. Por quê? Olha, o nosso sistema conseguiu subir e conseguiu descer aqui e ficou parado. Ou seja, ele foi eterno enquanto dure, digamos assim. Então, esse nosso gerador de pulso demorou tanto para criar um novo pulso que o nosso sistema já estabilizou, tá? Então, o gerador de pulso nosso aqui será o suficiente. Bom, e aí percebam, né? Vamos também colocar aqui um novo sinal, porque a gente quer ver também o sinal de erro. O erro também será muito importante para a gente saber como que está o nosso sistema. Então, vou rodar aqui de novo, né? E aí vou mudar aqui, vamos colocar a legenda. O sinal amarelo é o sinal de entrada. O sinal azul é o sinal de erro. E o sinal laranja é o sinal de saída. Bom, vou modificar aqui, né, o estilo
Então, vou engrossar as linhas um pouquinho. Pronto. E só reduzir um pouquinho o tempo. Um pouco o tempo, só para a gente conseguir ver todo o sinal. Então, olha só o que acontece aqui com a gente. Esse nosso sinal, ele gerou um pulso. Aqui o sinal amarelo, o sinal de entrada. Como resposta, o nosso sistema, a nossa saída, subiu. E aí depois ela foi descendo gradativamente. O erro nesse caso, olha só, ele criou uma variação aqui totalmente muito diferente, né, no início desse nosso sistema, mas logo depois ele foi estabilizando, ele foi chegando em zero e ficou em zero aí por todo o tempo, aí tendendo a infinito nesse caso. Então, se vocês calcularem a função de transferência desse sistema e calcular o erro em estado estacionário, olha só o que a gente espera que seja, né? O erro estacionário, nesse caso, será igual a zero. Tranquilo? Bom, vamos então mudar a nossa entrada. Vamos colocar aqui uma entrada de degrau e vamos verificar o que acontece nesse nosso sistema. Bom, vou aumentar o tempo aqui novamente, tá? Então, olha só o que a gente tem como resultado. A nossa entrada aqui no tempo 1, ela gerou o sinal de degrau. E o erro, de repente, ele foi muito elevado e foi caindo gradativamente aos poucos. E como resultado, a nossa saída ela foi subindo até estabilizar. Então, nesse caso, novamente, o nosso erro, o nosso sistema, ele estabilizou, sendo que o erro em estado estacionário, ele possui um valor diferente de zero, mas o sistema continua estável. Bom, último caso, vamos lá colocar a nossa rampa e vejam o que acontece aqui com o nosso sistema. Olha, deixa eu só sumir aqui com o erro rapidinho para vocês verem como que a gente consegue analisar o sistema da mesma forma. Olha, aqui está a nossa entrada em amarelo e aqui está o nosso sistema em laranja. E percebam que a diferença, a distância desses dois sinais vai aumentando com o tempo. E aí eu posso, por exemplo, aumentar o tempo, a duração desse nosso processamento e a mesma coisa continua acontecendo. A distância vai aumentando cada vez mais. E aí, se a gente vê o erro, olha o erro aparecendo aqui exatamente atrás do sinal laranja. Bom, se o erro ele não chegou, ele não parou em um valor específico, significa então que esse nosso sistema ele é instável. Ele tem um erro cada vez maior. Bom, eu poderia aqui, por exemplo, mudar o sistema. Vamos lá tentar colocar aqui um outro sistema para ver se ele vai estabilizar. Então, mudei o sistema aqui, né? E aí vocês podem novamente fazer os cálculos, verificar se esse sistema ele vai ser estável, ele vai gerar um erro em estado estacionário que será uma constante, ou que será zero, ou que será infinito, que seria a ideia de instabilidade. Bom, vamos testar nesse novo sistema. Olha só, no impulso, o impulso ele subiu, desceu, agora com uma onda, né, um pouquinho mais subindo aqui de bandinha, e no final ele estabilizou novamente. No sinal de degrau,
Olha, subiu, ele oscilou um pouquinho, mas estabilizou. Vamos lá aumentar um pouquinho esse tempo, né, para vocês perceberem isso. Então, olha, o sinal de saída foi subindo, oscilou um pouquinho, que é a ideia desse erro, que ele diminuiu para depois subir um pouquinho e, por fim, estabilizou. E no caso da rampa, olha, novamente o sistema é instável. Bom, vamos lá testar um último caso. Vou tirar aqui esse 1. Opa, aliás, vamos colocar aqui um 0. Bom, novamente no degrau, no impulso. Olha, o nosso impulso subiu, desceu, estabilizou. Ah, não, eu estou conseguindo ver aqui a nova onda aparecendo, sem problema. Vamos aumentar o período desse nosso sistema. Então, rodando de novo. Então, olha, o nosso sinal de saída subiu, foi descendo e estabilizou. Eu posso até aumentar aqui o tempo para vocês perceberem que ele realmente estabilizou. Então, está aqui. E o que aconteceu com o erro? Subiu, desceu, depois o erro estado estacionário é estável, sem problema. No degrau, está aqui o degrau. Olha, ele foi o nosso erro, de repente apareceu quando o degrau começou a acontecer. E ele foi descendo, descendo, descendo. E nesse caso específico, para esse sistema, o erro zerou no caso do degrau. Olha, e vamos ver na rampa o que aconteceu com a rampa. Olha, o erro ele subiu e estabilizou. Ou seja, a distância entre o sinal de entrada e o sinal de saída ele é constante. Significa então que neste caso, no sinal de entrada sendo uma rampa, o nosso sistema ele estabilizou, ele está estável, mesmo que o sinal de saída fique subindo infinitamente. Esse nosso sistema ele está estável. Perceberam isso? E, novamente, eu sugiro, façam os cálculos. Calcule o erro em estado estacionário aqui, para vocês verem que realmente a estabilidade ela é alcançada nesse caso aqui, por exemplo. Beleza, galera? Até a próxima!